Vamos lá então, pessoal, para a gente terminar o nosso tema 5 desse mês. Vamos falar então sobre os anfíbios, o segundo grupo de animais vertebrados. Nós vamos agora começar a sair do ambiente aquático, tá? Nós começamos exclusivamente dentro do ambiente aquático, como os peixes, né, que são animais exclusivos do ambiente aquático. E agora, aos poucos, a gente vai começar a sair do ambiente aquático, com os anfíbios, tá bom? Inclusive, os anfíbios, infelizmente, eu sempre começo a falar, quando a gente estuda, né, os anfíbios, eu sempre começo falando isso, né, que os anfíbios, infelizmente, eles são animais que, coitadinhos, eles sofrem muito bullying, tá? Anfíbios são animais, assim, muito rejeitados, tá? A maioria das pessoas não gosta, tem nojo, acha feio, nojento, tá? Tem realmente, assim, repulsa, né, de anfíbios. E, na verdade, infelizmente, a maioria das pessoas não sabem, não tem noção da importância que os anfíbios representam para a natureza, para o equilíbrio ecológico, para o equilíbrio dos ecossistemas, tá? Os anfíbios são muito importantes, são muito, muito importantes no equilíbrio ecológico, no equilíbrio da natureza, tá? E a gente tem tido, assim, nos últimos anos, nos últimos tempos, especialmente nesse ano, que está sendo um ano terrível, né, de queimadas, muitos incêndios florestais, né? Vocês podem ter certeza, pessoal, podem ter certeza que os maiores ameaçados, com certeza, os que mais estão sofrendo são os anfíbios, tá? Pode ter certeza que se estão conseguindo resgatar aí aves, mamíferos e até répteis, né? Estão conseguindo resgatar aí queimados, né, intoxicados, pode ter certeza que anfíbio não consegue resgatar porque já estão mortos, tá? Então, infelizmente, assim, os que mais estão sofrendo com essa onda aí de queimadas na Amazônia, que está desde o ano passado, né, que já está um absurdo, e esse ano, especialmente no Pantanal, né, que está, assim, fora de controle, pode ter certeza que são os anfíbios, tá? Então, assim, uma quantidade enorme de vida, né, de anfíbios está sendo perdida nesses ecossistemas que estão aí sofrendo com as queimadas aqui no Brasil, tá bom? Infelizmente, isso é uma pena. Bom, mas vamos falar então sobre os anfíbios. Os anfíbios, começando então pelo significado do nome. É um nome grego, anfi, é um termo grego, né? Anfi, que significa dupla, e bios, que é vida. Então, anfíbio é como se a gente estivesse falando de uma vida dupla, tá? Anfíbio é um animal de vida dupla, tá? Isso se deve ao fato do quê? De que a grande maioria das espécies de anfíbios, eles apresentam duas etapas na vida deles. Uma dentro da água e a outra fora da água. A maioria dos anfíbios nasce dentro da água e vive a sua infância e juventude, vamos dizer assim, dentro da água, e a sua vida adulta passa a ser fora da água. Mas não que ele vá viver independente totalmente da água quando ele se tornar adulto, tá? Porque ele ainda vai depender da água mesmo quando ele estiver adulto, tá bom? Quem são os anfíbios? Anfíbios, apesar da gente ter 3 grupos diferentes de anfíbios, a gente tem o grupo dos anuros, que são os mais conhecidos, né? Os anuros são os sapos, as rãs e as pererecas, tá? Esse grupo, o grupo dos anuros, é o grupo que nós mais temos aqui no Brasil, sapos, rãs e pererecas. Tem o grupo também dos urodelos. O grupo dos urodelos nós não temos aqui no Brasil. Os urodelos é representado pelas salamandras. Salamandra a gente não tem aqui no Brasil, tá?
Salamandra a gente encontra bastante no Canadá, nos Estados Unidos, tá? Salamandras também são anfíbios. E a gente tem o grupo também dos ápodes. Os ápodes, esses a gente tem aqui no Brasil também, são as cobras cegas, tá? Cobra cega também é um tipo de anfíbio. Tem nome de cobra, mas não é réptil, tá? É só o formato do corpo que lembra uma cobra, tá? Mas é um anfíbio. E não tem veneno, não pica, não faz mal para ninguém, tá bom? Mas nós vamos ficar mais especificamente nos anuros, que são assim os mais conhecidos da gente, né? Que são os sapos, rãs e pererecas, tá? Bom, os anfíbios foram os primeiros vertebrados, então, a conquistar, né, o ambiente terrestre, tá? Eles foram os primeiros aí a começarem, né, a colonizar o meio terrestre, tá bom? Vamos então para algumas características principais que os anfíbios apresentam. Do mesmo jeito que a gente viu as características principais dos peixes, a gente também vai ver aqui as principais características dos anfíbios. Então vamos começar lá por aquele nomezinho, lembra que eu disse lá no primeiro vídeo dos peixes, eu disse para vocês que o termo ectotérmicos, né, que era para vocês já guardarem esse termo, que a gente iria voltar a ver esse termo em todos os outros grupos, né, e a gente realmente vai voltar sempre a ver essa palavrinha aqui. Então, os anfíbios, assim como os peixes e assim como os répteis, que a gente vai ver no próximo mês, os anfíbios são ectotérmicos, ou seja, eles não conseguem controlar a temperatura do corpo, ou seja, eles dependem do ambiente para manter a temperatura do corpo, tá? Então, pessoal, por que uma queimada, um incêndio é tão assim fatal para os anfíbios? Porque um calorzinho de uma fumaça, de um incêndio a uma certa distância, um calorzinho já é o suficiente para provocar a morte de um anfíbio, tá? Porque ele não tem essa capacidade de manter a temperatura, a sua temperatura corporal, independente da temperatura externa. Então, se a temperatura externa subiu um absurdo, ele já morre, tá? Ele não consegue manter a sua temperatura, a temperatura do corpo, tá? Lembra aqueles dias que estava fazendo 40, que chegou a fazer, aqui na nossa região, chegou a fazer até perto dos 40 graus? Então, nós, que somos mamíferos, nós conseguimos manter a temperatura do nosso corpo. Se nós não conseguíssemos, se nós fôssemos ectotérmicos, imagina o que seríamos de nós, né? O que seria de nós? A temperatura do nosso corpo ia chegar a 40 graus também, ou seja, todo mundo ia ficar com febre, tá? Então, isso não acontece com a gente. Por quê? Porque nós somos mamíferos. Mamíferos e aves controlam a temperatura interna, tá? Então, nós mamíferos e as aves não dependemos da temperatura externa, a temperatura do ambiente. Nós conseguimos manter a temperatura interna, né, a temperatura do nosso corpo, independente da temperatura de fora. A gente sente calor? Sente, claro, mas a temperatura do nosso corpo se mantém a mesma, a não ser que a gente esteja doente. Aí é outro problema, aí é outros 500, tá? Mas os anfíbios, os répteis e os peixes, infelizmente eles não conseguem isso, tá? Eles são ectotérmicos. Vamos para a respiração. Respiração. Os anfíbios, eles apresentam uma respiração, olha, complicada, porque eles apresentam basicamente 3 formas de respiração. A primeira forma de respiração dos anfíbios, quando eles nascem, é através de brânquias. Então, quando os anfíbios nascem, eles nascem na água, tá? Se eles nascem na água, eles nascem com brânquias, então eles vão respirar por brânquias. Conforme eles vão crescendo e vão sofrendo metamorfose, ou seja, eles vão passando por uma transformação no seu corpo,
as brânquias vão sendo substituídas por pulmão. Então, aos poucos, ele vai deixando de respirar por brânquias e vai começando, então, a respirar por pulmão. É quando ele já começa a sair da água. Quando ele se torna adulto, que ele já tem o pulmão pronto, né? Já tem aí os pulmões já funcionando, ele já está adulto e já pode sair da água para poder conseguir respirar, tá? Então, primeiro, quando os anfíbios nascem, respiram por brânquias. Conforme vai crescendo, sofrendo metamorfose, vai substituindo as brânquias por pulmão. Quando adulto, então, respira por pulmão. E também tem uma terceira forma de respirar, a cutânea, que é a respiração pela pele, tá? Então, os anfíbios têm essa capacidade também de respirar diretamente pela pele. A pele dos anfíbios é fina, é extremamente fina, delicada, tá? Então, os anfíbios conseguem absorver o oxigênio do ar diretamente pela pele. Sabe por quê? Que quando... Isso é uma maldade, né? Eu vou falar isso aqui, mas assim, pelo amor de Deus, não é para ninguém fazer isso e eu recrimino, abomino quem faz isso. Tem esse costume, né, de se jogar sal numa perereca, ou num sapo, ou numa rã, né, e pode levá-lo à morte. Realmente leva ele à morte, por 2 motivos. Primeiro, o sal vai provocar uma desidratação, né, no animal. A pele do animal é extremamente fina, tá? Então ele vai perder água assim muito rapidamente, tá? Ele vai desidratar muito rapidamente. E o segundo motivo é que ele vai perder uma parte da sua respiração cutânea, ou seja, ele vai deixar de conseguir respirar também pela pele, tá? Então, ele passa a depender exclusivamente da respiração pulmonar e aí já sofrendo, né, com a desidratação, ele não consegue sobreviver, ele morre mesmo, tá? Então, não se pode fazer isso, tá? Ele morre mesmo. Jogar sal num anfíbio, ele vai morrer mesmo. Por 2 motivos. Você vai atrapalhar a respiração cutânea dele pela pele e vai provocar uma desidratação muito grave, porque a pele do anfíbio é muito fina e aí ele, perdendo o líquido, né, ele vai morrer, tá bom? Então, anfíbios respiram, então, por 3 formas, né? Quando nasce, por brânquias, e quando adulto, respira por pulmão e pela pele, que é a respiração cutânea. E a reprodução, né? Como que os anfíbios se reproduzem? Bom, os anfíbios, todos têm sexos separados, tá bom? Tem sempre o macho, a fêmea. O macho e a fêmea cruzam. Inclusive, vocês sabem que tem todo um ritual. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Que existe o coachar, né? Que o macho, ele canta, né, coachando, né, o coachar que a gente fala, que é a época, né, que eles vão, geralmente para a beira da lagoa, né, realmente tem que ser na beira da lagoa, tá, porque a reprodução vai acontecer na água, então eles vão para a beira de uma lagoa, de um rio, de um lago, de um riacho, tá. Um riacho, um rio é difícil porque tem que ser uma água mais paradinha, tá, uma água mais tranquila. Então, tem que ser uma represa, uma lagoa, né? Que é uma água mais paradinha, tá? Uma nascente. Então, aí eles vão para a beira dessa água, o macho coacha, né? Para chamar a atenção da fêmea. Aí, macho e fêmea depositam na água, então eles vão para a água, depositam na água as células sexuais, né? O macho libera os espermatozoides, a fêmea libera os óvulos, tá? E aí a fecundação acontece na água, tá bom? Então a fecundação vai acontecer na água. Os ovinhos, então, eles ficam ali na água
por um tempinho, se desenvolvendo, até que saem as larvinhas, né? Dos ovinhos vão sair as larvinhas que nós chamamos de girinos, são os filhotinhos dos anfíbios, tá? Os girinos, eles são totalmente diferentes, tá? O girino é totalmente diferente do sapinho, da rã, da pererequinha adulta, tá? O girino, ele vai passar, então, por uma metamorfose, uma transformação, tudo isso dentro da água, tá bom? Dentro da água, por isso o girino nasce com brânquia, respira por brânquia, tá? Então, o girino, ele vai passar por uma grande transformação, por uma metamorfose, até completar o seu ciclo, né, de desenvolvimento, né, de fase aí de infância, juventude, até se tornar um anfíbio adulto. Quando ele estiver pronto, aí ele já pode, então, sair da água, né, e conquistar o ambiente terrestre. Porém, como eu disse, olha aqui a próxima característica, ó. Eles, mesmo quando adultos, olha, eles precisam viver em ambientes úmidos, tá? Então, os anfíbios, mesmo quando adultos, eles dependem ainda do meio aquático. Ah, mas se eles já respiram por pulmão, se eles têm pulmão, então eles não precisam mais. Precisam por causa da pele, tá bom? Então, a pele é extremamente, assim, frágil, a pele dos anfíbios é extremamente frágil, então corre um risco, assim, de ressecamento, né, dessecação, que a gente fala da pele, muito grande, tá? Se ele fica num ambiente muito seco por muito tempo, sem, assim, umedecer a pele, tá? Isso prejudica também, olha lá, como eu já disse, a respiração cutânea, tá bom? Então, ele precisa do ambiente aquático, ele precisa. Se eu perguntar para vocês, então, por que os anfíbios dependem do ambiente aquático? Os anfíbios dependem do ambiente aquático por vários motivos, não é por um motivo só, não. Eles precisam do ambiente aquático, olha, para evitar a dessecação da pele, que prejudicaria a respiração cutânea, ou seja, para evitar, né, que ele não consiga respirar pela pele. Eles necessitam também do ambiente aquático para quando eles forem o quê? Se reproduzir, tá? Porque é no ambiente aquático que eles vão se reproduzir, certo? Então, tem todas essas características aqui que fazem com que o anfíbio, apesar dele ter conquistado o ambiente terrestre, ele ainda depende do meio aquático, tá bom? Bom, os grupos de anfíbios, eu já disse, olha, os anfíbios podem ser classificados em 3 grupos, né? Os urodelos, que são as salamandras, né? Os ápodes, que são as cobras cegas, e os anuros, que são os sapos, as rãs e as pererecas. Aliás, deixa eu falar uma característica para diferenciar, pessoal, só para encerrar essa parte. Muita gente confunde, e eu queria esclarecer isso, muita gente confunde sapo, rã e perereca, tá? E tem muita gente, inclusive, que acha que o sapo é o macho e a perereca é a fêmea. Ou o sapo é o macho, a rã é a fêmea. Gente, pelo amor de Deus, sapo é uma coisa, rã é outra coisa e perereca é outra coisa, tá? Pelo amor de Deus. Então, são espécies totalmente diferentes. Aliás, sapo tem várias espécies de sapos, rãs tem várias espécies de rãs diferentes, pererecas também tem várias espécies de pererecas diferentes, tá bom? A gente costuma, assim, diferenciar, né, um sapo, uma rã e uma perereca. Muita gente costuma diferenciar pelo tamanho, né? Geralmente as pererecas, elas são menorzinhas, tá? Mas uma característica que é marcante na perereca é que nas patinhas, né, da perereca, ela tem ventosa. O que é ventosa? É como se fosse um ganchinho que elas usam para se fixar em superfícies verticais, tá? Então, é por isso que se você vê um anfíbio assim grudado numa parede, por exemplo, é uma rã, é um sapo. Não, é uma perereca.
porque só uma perereca consegue ficar grudada assim numa parede, tá? Numa superfície assim verticalmente falando, tá? Um sapo não consegue isso, uma rã também não consegue isso, tá? Então, se um dia você for tomar banho num banheiro de uma chácara, de um rancho, que é muito comum aí se encontrar sapo, rã ou perereca em banheiro aí de lugares assim, né? E aí você viu lá na parede lá do banheiro, tava lá um anfíbio lá grudado, ai, tem um sapo aqui, é uma perereca, tá? Se tava grudado na parede, é uma perereca. Porque só as pererecas têm essa ventosa, tá? Que é um ganchinho que permitem que elas possam aí ficar grudadinhas e andar na parede, tá? Igual uma aranha, né? Consegue andar, tá bom? Sapo e rã não consegue isso. Aí entre o sapo e a rã, o sapo ele tem as pernas posteriores menor do que a rã. Tá? Então a rã ela tem as pernas posteriores, as perninhas de trás da rã são bem maiores do que a do sapo. Por isso que a rã ela dá saltos muito maiores do que o sapo, tá? Então quando a gente vê assim um salto muito grande, assim uma distância muito grande, você pode ter certeza que é uma rã, tá? Porque as rãs elas têm realmente assim as patas traseiras, né, as patas posteriores de trás, as pernas de trás, bem maiores do que as da frente, tá? E o sapo já não é tão grande, tá bom? Do sapo já não é tão grande. Agora, para encerrar de vez, né, pra gente encerrar agora totalmente, vamos falar dessa característica aqui que é um mito, né, que muita gente acha aí que o sapo ele tem a capacidade de esguichar, né, o veneno, que são as glândulas paratóides, tá? Glândulas paratóides são duas glândulas que o sapo tem ao lado, olha, aqui, dá pra gente localizar aqui nessa imagem, olha, dá pra gente ver uma aqui, são duas, uma de cada lado da cabeça, tá? Então, uma daqui e a outra tá lá do outro lado da cabeça. Essas duas glândulas, elas produzem, né, então, uma secreção, né, um veneno, tá? Em algumas espécies, assim, pode ser bem forte, um veneno bem forte mesmo, tá? Mas essas glândulas, pessoal, elas só liberam esse veneno se essa glândula for pressionada, só se ela for pressionada, apertada, tá bom? Por isso que é uma glândula que é usada pelo animal, pelo anfíbio, como meio de defesa para ele, tá bom? É um meio de defesa contra predadores. Uma cobra, por exemplo, ao dar uma bocada aqui, né, no sapo, se deu uma apertada aqui na glândula paratóide, ele já esguicha esse veneno. A cobra já solta na hora, tá? Então a cobra já solta na hora e já sai vazada, tá? Ela sai correndo e já solta o sapo na hora, imediatamente, tá? Então o predador já solta imediatamente aí o sapo. Ele não tem a capacidade, pessoal, ele não tem a capacidade de esguichar o veneno, tá bom? Então não existe isso de você chegar perto do sapo e ele esguichar o veneno, espirrar o veneno, não existe nada disso, tá? Então, é bom a gente evitar, assim, mexer, né, com espécies que a gente não conhece, né, de pegar, tocar, né, em sapos, principalmente, que a gente que a gente sabe que tem, né, as glândulas paratóides, são só sapos, né, que geralmente costumam ter essas glândulas paratóides. É bom a gente evitar, porque dependendo do jeito que a gente pega, né, o sapo, se realmente você pegar apertando, segurando pela cabeça e apertar as glândulas paratóides, aí realmente ele pode liberar a substância, o veneno, tá bom? Mas de esguichar sozinho, assim, a substância, ele não tem essa capacidade, tá bom? Bom, aqui então a gente encerra sobre os anfíbios e assim a gente encerra a matéria
desse mês, né, desse mês de outubro, começando então os animais vertebrados, vendo então o grupo aí dos peixes e dos anfíbios. No próximo mês a gente vai ver sobre os répteis, tá? As atividades que eu passar, qualquer dúvida pode me mandar pergunta, mensagem, vocês sabem, tá bom? Um beijo, um abraço para todos. Tô com muita saudade. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.